Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu curso de Drip Cake, aquele bolo maravilhoso com aquelas gotinhas perfeitas. Nos próximos módulos você vai aprender todas as técnicas de como produzir uma boa massa, um bom recheio e principalmente que as gotinhas perfeitas saiam maravilhosas e façam muitos sucessos aí na sua confeitaria, na sua casa, nas suas vendas e na sua vida. Nos próximos módulos eu vou te ensinar tudo passo a passo, vem comigo! Então, para iniciarmos a nossa receita, vamos falar um pouquinho sobre a massa e já iniciarmos o processo de produção da nossa massa. Que características eu preciso na massa do Naked Cake e principalmente do Drip Cake, que tem um peso maior em cima? Eu preciso de uma massa firme, certo? Mas eu preciso que essa massa tenha uma certa umidade. Então eu preciso escolher bem a minha massa. Aqui eu estou apresentando para vocês uma massa que ela é bem estruturada, fica uma massa muito bonita, né? Então o visual do nosso bolo vai ficar muito bonito e ela tem uma boa umidade, tá? Porque nós vamos regar essa massa, mas a gente não pode regar ela demais. Antigamente eu utilizava o pão de ló. Tem como utilizar o pão de ló? Sim. Tem como utilizar outras massas? Sim. Mas tudo depende da receita que você vai utilizar e da estrutura que você vai precisar no final. Então a receita que você conseguir se adaptar, ok, aqui não existe certo ou errado. Essa é a minha proposta, tá? Que eu tenho certeza que você vai produzir e não vai ter maiores problemas com o seu bolo. Muitas pessoas utilizam massa amanteigada. Por que eu não aconselho utilizar a massa amanteigada? Ela é maravilhosa, deliciosa, eu também utilizo para outras receitas. Porém, para o Drip Cake, esse em específico, eu estou trazendo essa massa que é a base de óleo, porque as pessoas tendem a colocar esse bolo na geladeira, né? E o bolo amanteigado na geladeira fica muito duro. Então, a massa de óleo ela não tem esse problema. Apesar de que eu aconselho sempre informar o seu cliente para que não seja consumido gelado, tá? Que seja retirado esse bolo pelo menos uma meia hora antes. Tá? Ele não precisa ficar horas fora, não é que ele tenha que ser consumido em temperatura ambiente. Mas o recheio dele é brigadeiro, a cobertura dele leva muito chocolate. Então se colocar na geladeira e tirar isso vai ficar muito firme. Se eu usar uma massa amanteigada vai ficar mais firme ainda. Então não é isso que a gente precisa, né? Então essa massa ela é um meio termo, né, entre os mundos. É uma massa fofinha, úmida, mas ela tem uma certa estrutura, só que ela não é dura, firme, igual a massa amanteigada quando vai para a geladeira. A massa amanteigada, ela tem o destino dela, né? Ela tem a aplicação certa dela. E aqui nesse Drip Cake eu ofereço essa massa que eu acredito que seja uma das melhores massas para serem trabalhadas nesse sentido de a gente ter o melhor visual e o melhor sabor, certo? Vamos aos ingredientes então? 240 ml de leite integral, 220 gramas de ovos, aproximadamente 4 ovos, 240 ml de óleo de milho, 320 gramas de farinha de trigo, 160 gramas de açúcar refinado, 50 gramas de chocolate em pó 50%, 12 gramas de fermento em pó químico. Bom, agora que nós já vimos sobre os ingredientes, eu vou mostrar para vocês como o processo é simplificado para produzir essa massa. Isso a gente ganha um grande tempo de produção, né? É uma grande agilidade. Então a gente vai misturar todos os líquidos na batedeira e depois todos os secos. Apenas isso. Então assim, ela é muito prática, muito boa de trabalhar e eu tenho certeza que você vai vender muito porque ela é muito gostosa. Nos ingredientes não cita essência de baunilha. Às vezes eu gosto de colocar, mas eu prefiro que você prove ela assim. E se você achar necessidade, coloca um pouquinho de pasta de baunilha ou essência de baunilha. Mas, gente, é bem pouquinho, é tipo meia colherzinha de café, tá? Só se quiser trazer um sabor a mais. Eu não uso, tá? Mas fica uma dica
para que, se você quiser agregar esse sabor, é possível. Vamos lá, então, produzir a nossa massa? Então, eu vou colocar todos os líquidos aqui na minha batedeira, não tem uma ordem, tá? Deixa eu levantar isso aqui. Eu vou colocar aqui. Dá para ser na mão? Tranquilo, sem problemas nenhum. Deixa eu separar aqui os secos. Em algumas receitas, eu mesmo falo muito isso, a gente coloca, por exemplo, um bolo de cenoura, a gente coloca o açúcar junto com os líquidos, certo? Mas aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou colocar o açúcar na farinha. Por quê? A farinha, ela tende, por mais que aqui a farinha tá temperada, aqui a farinha está peneirada, a farinha, ela tende, por mais que ela esteja peneirada, ela tende a formar grumos, bolinhas, enfim. Para que isso não aconteça, eu coloco o meu açúcar aqui junto na minha farinha, misturo bem com o fouet, que o açúcar vai ajudar essa farinha a ficar mais solta. Ele não vai deixar ela fazer esses grumos, tá? Então essa etapa de colocar o açúcar, ao invés de colocar nos líquidos, colocar aqui na farinha, é uma dica bem legal para que você não tenha esse problema. Eu já coloquei o açúcar aqui e já produzi, não tive grandes problemas, tá? Mas é uma dica para a gente poder evitar, né? Porque ninguém quer bolinha no nosso bolo. Então vamos lá. Aqui não precisa ficar batendo eternamente, tá, gente? É só para misturar mesmo, tanto que dá até para fazer na mão. Enquanto fica misturando ali, eu vou misturar aqui então o chocolate e o açúcar. Já vou colocar o meu fermento também. Bom, aqui não tem segredo de ponto nem nada de massa. É apenas uma massa misturada. Não tem que bater por tanto tempo, nem até chegar em certo ponto. Eu só misturei mesmo meus ingredientes aqui. Vou acrescentar meus secos todos de uma vez. Tudo de uma vez. A farinha fica super soltinha, bem fininha. A gente coloca o nosso batedor aqui de volta e vamos misturar de novo na batedeira, tá? Mas, sem problema nenhum, agregar isso na mão. Quer sujar a batedeira, não tem problema. Velocidade baixa, tá, gente? E aqui não precisa bater por muito tempo, até a gente nem pode bater por muito tempo, porque a partir do momento que a gente adiciona líquidos na farinha e começa a bater, ela começa a desenvolver o glúten e a gente não quer isso. Misturei a minha massa, aí fica a farinha em volta, então eu vou tirar,
misturar com o próprio fouet. Já vou mostrar para vocês. Olha, gente, esse é o resultado. Da minha massa. Ela fica uma massa muito bonita, muito brilhosa. Deixa eu pegar aqui uma colher para mostrar. Ó, bem lisinha. Não bati por muito tempo, só misturei. E a gente tem esse resultado lindão da nossa massa. E agora nós vamos colocar nas formas e colocar para aqui então a minha massa prontinha. E eu já liguei o meu forno a 150 graus para pré-aquecer. Vou distribuir essa massa e vou assar os meus discos separadamente, tá? Porque fica muito mais bonito quando a gente não precisa cortar o nosso bolo. Então eu divido aqui em partes iguais. E ele dá certinho 3 formas de 15 centímetros. Se você quiser pesar na balança, ele dá mais ou menos 320 gramas de massa em cada forma. Esses três discos, eles dão certinho um bolo de 15 centímetros de diâmetro, que é aquele bolo que vai me render aí 1,5 kg a 1,8 kg, né? De 15 fatias, mais ou menos. Ele é um bolo mais pesado por conta do recheio, a própria massa já é mais pesada. E eu também tenho a minha cobertura com os brigadeiros, então ele é realmente um bolo pesado. Agora que eu já dividi então o meu bolo nas formas, eu vou levar para assar. Meu forno já está pré-aquecido a 150 graus e ele vai levar mais ou menos 20 a 30 minutos para assar. A gente nunca pode assar um bolo demais, porque ele vai ficar seco e ele vai ficar escuro em volta. Então a gente sempre tem que ter o cuidado de assar numa temperatura média, uma temperatura branda, na verdade, porque o bolo ele é bem sensível. Se eu assar numa temperatura muito alta, ele vai subir muito aqui no meio e não é isso que a gente precisa, tá? Então eu vou levar para o forno, a hora que eu tirar eu mostro para vocês. Agora vamos falar sobre o nosso recheio. Nosso bolo aqui é o Dois Amores, brigadeiro branco e brigadeiro preto. A gente fala brigadeiro, mas é um recheio à base de brigadeiro. Por que eu falo isso? Ele leva leite condensado, creme de leite, farinha e amido, tá? Então ele é um recheio produzido que leva leite condensado e que a gente chama isso de brigadeiro. Então ele não é aquele brigadeiro em ponto de bico, tá? Por que eu falo isso? O brigadeiro em ponto de bico, ele foi justamente desenvolvido para ser em ponto de bico, para trabalhos, enfim. Para recheio, gente, nós precisamos de um recheio realmente, com uma cremosidade e com uma doçura equilibrada. Então o brigadeiro em ponto de recheio, ou em ponto de colher, ou em ponto de bico, ele é muito doce para ser utilizado como recheio do nosso bolo, porque é uma quantidade muito grande. Então tá aí a primeira dica que muita gente erra na hora de fazer e produzir os seus bolos com recheios de brigadeiro. Então os recheios eles são à base de brigadeiro, tá? Então eu tenho que ter uma quantidade maior de creme de leite, eu tenho sim que ter a minha farinha e o meu amido. Ai, brigadeiro não leva, mas a gente não está fazendo um brigadeiro, nós estamos fazendo um recheio. E a gente precisa ter uma consistência e precisa ter um equilíbrio de sabor. Então vamos aos nossos ingredientes. Para o nosso recheio à base de brigadeiro branco, vamos precisar de uma caixinha de leite condensado, ou 395 gramas, 200 gramas de creme de leite UHT, 20% de gordura, 50 gramas de leite integral, 10 gramas de farinha de trigo e 5 gramas de amido de milho. Para o nosso recheio, então, à base de brigadeiro ao leite,
Vamos precisar de uma caixinha de leite condensado, ou 395 gramas, 200 gramas de creme de leite, 20% de gordura, creme de leite UHT, 50 gramas de leite integral, 50 gramas de chocolate ao leite em barra ou gotas, 30 gramas de chocolate em pó 50% cacau, 10 gramas de farinha de trigo e 5 gramas de amido de milho. Passados 25 minutos, o nosso bolo já está pronto e eu vou tirar ele do forno para mostrar para vocês. Então esse é o nosso bolo. Ele fica assim, com esse topo mesmo, não se preocupem, a gente vai cortar isso, tá? E ele fica bem alto na lateral, que é isso que a gente quer, que é isso que a gente busca, certo? Vamos prosseguir então com o nosso recheio e daqui a pouco a gente faz a montagem desse bolo lindo. Olha que lindo que ele ficou. Eu vou esperar uns 15 minutinhos, 20 minutinhos, a hora que ele estiver morno, que eu já consigo pegar, eu já vou desenformar e colocar numa grade para resfriar. Vamos então ao nosso recheio à base de brigadeiro branco. Eu começo sempre colocando o meu leite condensado na panela. Ele é o ingrediente mais denso que eu tenho. E é onde eu consigo dissolver por completo a minha farinha e o meu amido, que eu não quero pelotinhas nesse meu recheio, né? Então, eu venho aqui e vou colocar aqui no meu leite condensado, sempre nessa ordem, tá, gente? A minha farinha, e o meu amido. Coloquei a farinha e o amido, eu misturo. E se você achar que é necessário, pode misturar até com fouet. Então eu misturo até sumir a minha farinha e o meu amido, para eu não ficar com bolinhas. Aí eu vou ter um recheio bem bonitão. E assim, aqui, some tranquilo, tá? Não... Agora, se você colocar o creme de leite aqui, você já vai ter problemas. Coloquei, aí posso ir para os meus outros ingredientes. Aqui no caso, como é um brigadeiro, é um recheio à base de brigadeiro branco, a gente não tem muito o que agregar. Esse recheio, ele serve de base para fazer, por exemplo, recheio de maracujá, de limão, de coco, enfim, ele é uma base. Então você consegue saborizar ele tranquilamente. A base vai ser sempre a mesma. E aí eu misturo aqui, sempre fora do fogo, tá? Meu fogão tá aqui já ligadinho e sempre fora do fogo. Misturei tudo muito bem. E levo pro fogo. Aqui é aquele processo que todo mundo conhece. Apurar no fogo, até engrossar. Aqui eu tenho uma receita só. Mas recheio de bolo geralmente a gente faz de bastante, até porque esse recheio aqui, por mais que ele leve um pouquinho de amido, dá para congelar tranquilamente, porque a quantidade de amido é muito pequena, porque geralmente quando a gente tem amido a gente não consegue congelar, tá? Mas como a quantidade é mínima,
eu consigo congelar por até 3 meses. Então eu aconselho, quando for fazer, já faz bastante. Quem tem aquelas panelas mexedoras de brigadeiro, nossa, aquilo é essencial. É uma mão na roda, dá para fazer, né, 10 receitas dessas, dependendo do tamanho da panela, e poupa muito seu tempo. A única dica que eu tenho quando se produz em grande quantidade é que cuidado na hora de retirar da panela e for colocar, né, no seu recipiente, não colocar tudo num lugar só, tipo alto, porque aí o meio fica cozinhando e daí o meio vai ficar escuro do teu recheio. Então sempre colocar em travessas, né, em recipientes em que a massa fique no máximo assim 6 centímetros de altura no máximo, em que a massa não, o recheio, né? Então ter esse cuidado para realmente não ter esse problema, né? Então, gente, chegamos ao nosso ponto. Ó, a gente passa a espátula e ele demora para voltar, né? Aqui eu tenho pouca quantidade, mas dá pra gente perceber certinho, ó. Ou quando eu jogo aqui, eu deixo cair, ele cai assim em pedacinhos. Esse é o nosso ponto e eu vou tirar para mostrar para vocês. Bom, gente, então meu recheio aqui tá pronto. Eu vou colocar esse recheio num recipiente para esfriar. Ele tem que ficar esfriando durante 12 horas, descansando, para que a gente possa utilizar, para que ele pegue uma consistência que a gente consiga utilizar. Eu já tenho aqui pronto para mostrar para vocês. Uma dica: quando a gente colocar aqui, coloca já um plástico imediatamente, sabe aqueles plásticos, saquinho? Coloca aqui em cima em contato com o seu recheio para não formar aquela película e geladeira, tá? Deixa esfriar um pouquinho e põe na geladeira, deixa por 12 horas descansando para poder utilizar. E aí ele vai ter uma consistência linda, que eu vou mostrar aqui para vocês, olha só que legal. Aqui eu já tenho o branco e o preto. Consistência de recheio maravilhosa, e a gente vai utilizar agora na montagem do nosso bolo. Então nós já temos a massa, já temos o recheio, vamos montar o nosso bolo e iniciar o passo a passo para deixar esse bolo super estruturado, para daí a gente ir para a decoração final. Vamos lá? Antes de prosseguirmos com a nossa montagem, né, do nosso bolo, eu vou mostrar como é que eu faço para desenformar. É super tranquilo, o bolo tá morno. Passo aqui uma espátula com cuidado para não estragar minha lateral, afinal de contas o nosso bolo é naked. E aqui no fundo eu tinha colocado um papel manteiga. Não sei se apareceu na hora que a gente informou, não me lembro se eu comentei, mas eu coloquei um disco de papel manteiga. Ou utilize aquela forma com o fundo removível, mas mesmo assim eu gosto do papel manteiga, que ele dá uma perfeição maior, tá? Então eu deixo com o meu papel e coloco aqui em cima de uma grade para resfriar, tá? Faço isso com todos os meus bolos, mas eu não vou deixar aqui resfriando a vida inteira não, tá? É só para ele ficar aqui uma meia hora, 40 minutos, e aí eu já vou cortar meu topo e já vou utilizar, certo? Vamos deixar ele aqui e eu já tenho aqui uma massa que eu já deixei esfriar, já deixei descansar de um dia para o outro e eu já cortei o topinho para ela ficar retinha. Antes de iniciar a montagem, a gente pega tudo que a gente precisa para que consiga iniciar e já terminar essa montagem sem ter que ficar buscando nada.
Eu tenho aqui então a minha massa, o meu recheio. Aqui eu tenho uma mistura de água com leite condensado, a proporção é a gosto, tá? Então não precisa ser nada muito, não precisa ser muito leite condensado, é bem pouquinho, tipo uma colherzinha de café ali, um pouquinho mais, só para dar uma saborizada. Ou se você preferir, a calda da sua preferência, tá? Porque nós vamos colocar realmente bem pouquinho. Aí eu vou precisar de um desmoldante, tá? Eu gosto de utilizar esse aqui que é spray, tá? Da Carlex, muito bom. Para que eu vou usar o desmoldante? Eu vou ter uma cinta de acetato, tá? Que eu vou precisar colocar em volta do meu bolo. Essa cinta você encontra facilmente em lojas de confeitaria. E eu vou precisar passar esse desmoldante na minha cinta, porque senão a hora que eu for tirar, meu brigadeiro vai vir todo, vai ficar bem feio meu bolo e a gente quer um bolo bem perfeitinho, tá? Então vou precisar isso e você pode tanto colocar um durex para prender, né? Um elástico também serve. Eu gosto de utilizar o aro, tá? Eu tenho esses aros aqui para fazer montagem de bolo, então eu coloco o acetato e coloco o aro, que aí fica bem protegidinho, tá? Mas existem várias formas que você pode fazer. Se quiser montar dentro da forma do bolo, dá também, só não gosto muito porque aqui eu já monto direto no meu tabuleiro, tá? Então eu tenho um tabuleiro de MDF, pode ser também um prato normal, não tem problema nenhum, mas daí eu já monto direto nele, né? Então, mas dá para montar também na forma, tá? Você vai encontrar a sua forma. Vamos lá então iniciar a nossa montagem. Eu vou colocar o meu recheio na nossa manga. Vou utilizar um bico perlê número 1A, tá? Tem mais ou menos 1,5 cm, 2 centímetros de abertura. Vamos colocar aqui então nosso recheio. Olha a consistência do recheio. Fica muito bonito, né? E ele não fica aquele recheio todo elástico. Isso é por conta de colocar a farinha e o amido. Muita gente torce o nariz para a farinha e para o amido, mas eles têm uma função muito importante na textura do nosso recheio. A gente quer uma textura de recheio, a gente não quer uma textura de brigadeiro, a gente não vai enrolar isso aqui. Então, na hora de cortar o bolo, se eu tiver uma textura de brigadeiro de colher, por exemplo, que é o que o pessoal faz muito, eu vou ter uma dificuldade enorme de cortar meu bolo, porque vai ficar tudo elástico, vai colar tudo na minha faca. Esse recheio aqui, ele é completamente diferente. Quando eu corto, ele corta junto. Ele fica macio. Então, gente, tira isso da cabeça desse negócio de não colocar farinha e amido, porque isso aqui não é um brigadeiro, é um recheio, tá? Então, vamos pensar muito nisso. Aí eu vou cortar aqui minha manga. Certinho, preparo. Faço isso com o recheio de brigadeiro branco e com o recheio de brigadeiro preto. Deixo tudo na minha mão, tudo preparadinho, pra gente ir pra nossa montagem. Agora vamos fazer com o de brigadeiro. Tô então com os meus dois recheios, vou iniciar a minha montagem. Minha massa tá aqui, tudo certo. Vamos lá. Vou colocar um pouquinho de brigadeiro, pouquinho, tá? Só pra dar uma grudadinha na minha massa. Vou colocar minha massa. Se eu colocar uma bolona aqui, vai atrapalhar minha massa. Vamos centralizar, lembrar sempre de centralizar, fica aquele bolo pro lado no prato, não fica legal, tá? Então, bem centralizadinho. Aí aqui, minha calda, que não tem necessidade de ser muita calda, porque essa massa, ela já é uma massa úmida. E aí eu venho. O recheio de brigadeiro preto, como ele leva chocolate em barra, né, chocolate mesmo, ele tem mais sólidos de cacau, então, na verdade ele tem sólidos de cacau, o branco não tem, né? Ele é um recheio mais firme, então eu gosto de colocar ele sempre embaixo. E até porque também dá um contraste, fica o recheio de brigadeiro preto primeiro
recheio de brigadeiro branco e depois na nossa cobertura nós vamos colocar uma ganache de chocolate para fazer as nossas gotinhas perfeitas, maravilhosas e brigadeiro. Então daí fica uma harmonia bem legal na montagem do nosso bolo. Vamos lá. Apertando então a nossa manga com carinho. Esse recheio meu tá gelado, então ele tá bem firminho, mas vamos lá. Tem problema. Aí, melhorou. É que eu tenho uma quantidade muito grande aqui. Vamos lá. Foi. Tá. Isso foi a primeira parte. Aí eu venho aqui agora e vou, gente, com muito cuidado na lateral para não lambuzar o bolo, tá? Eu venho aqui, ó, faço mais uma camadinha, tá? Essa camada é uma camada mais fininha, tá? É só pra gente acertar nosso recheio, tá? E aí eu venho com a minha massa. O que eu gosto de fazer? Sempre tem um ladinho que ficou um pouquinho mais alto e a minha massa a mesma coisa. Sempre tem um ladinho que ela tá mais gordinha. Então, coloco o lado mais gordinho da minha massa no lado que ficou um pouquinho mais baixo do meu bolo. Assim eu já vou alinhando ele para ele não ficar torto. Mas ó, tá super retinho, tem mínima diferença. Aí eu venho com a minha calda. E aqui, deixa eu secar aqui que derramou. Aqui, o que eu faço? Ó, eu vou acertar um pouquinho o vão, não muito, tá? O vão que ficou aqui, para que a hora que eu colocar no acetato, esse brigadeiro, esse recheio, ele fique mais desenhadinho, tá? Então, uma camadinha bem fininha, só para colocar tudo no lugar aqui, a hora que eu apertar esse meu bolo, fique tudo certinho no seu lugar. Ó, deixa eu mostrar aqui. Tá vendo que tem uma barriguinha? Acho que vocês conseguem ver, tá? Vou até rodar aqui, ó, na lateralzinha. Aí eu venho aqui com a espátula bem com delicadeza e tiro. Tá? Porque senão, se eu não tirar, a hora que eu colocar meu acetato, isso vai amassar esse recheio e ele vai todo pra minha massa, vai ficar todo feio. E a gente quer um bolo com um visual final bem bonito. Aí eu dou uma olhada, vejo se não preciso mais. Certinho. Agora a gente vem pro nosso recheio de brigadeiro branco e faz a mesma coisa. Deixa eu dividir aqui que tá muito recheio. Eu vou rodando minha bailarina. Foi. Agora preencho, sem ficar apertando tudo pra fora, tá? A montagem do bolo, a perfeição e a beleza do bolo, ela começa lá no cuidadinho com a massa. Aqui vai depender do seu resultado final. Foi, mais uma camadinha. Aí eu dou uma preenchidinha aqui e foi. E a minha última massa, eu vou colocar ela virada com a parte reta pra cima. Porque senão eu vou ter essa parte em cima do meu bolo. E ele é um bolo naked, né? A gente vai colocar uma calda aqui em cima. Mas para que ele tenha as quininhas dele bonitinhas, então a gente vai colocar a parte reta da nossa massa pra cima. Por isso a importância de nivelar ela aqui, tá? Porque se eu não nivelar, essa barriga vai amassar todo o meu recheio. Então, aqui, coloquei. Venho aqui, ajusto. Pronto.
uma parte mais gordinha de novo. Geralmente é o comecinho do bico. Aí eu venho aqui, tiro esse excesso para ficar todo mundo muito bonito. Deixa eu limpar minha espátula. Aqui. Pronto. Bastante cuidado na hora de montar, pra gente ter um resultado final bem bonito. E aí venho aqui finalizando então com a minha cauda. Finalizei. E agora eu vou colocar meu acetato para poder levar esse bolo para descansar. Apoia o acetato em alguma coisa, porque geralmente ele vem bem enroladinho. Eu gosto de apoiar na beiradinha do pé da bailarina. Aí aqui, eu venho com o meu desmoldante e passo. Não é uma grande quantidade, tá? É só suficiente mesmo para meu bolo não ficar grudado aí no meu acetato na hora que eu for desenformar isso. Foi. Opa. Aí eu aperto bem a cinta e venho aqui com o meu aro, encaixo. Você pode usar esse método de montagem para qualquer bolo, tá? Aqui a gente está tendo um cuidado com o visual externo, ó, meu bolo andou, com o visual externo porque a gente não vai ter cobertura nesse bolo, né? Tá, como é que eu faço aqui então? Agora eu vou vir e vou dar leves apertadinhas na minha massa para esse recheio moldar no meu bolo. É muito importante que o meu recheio não esteja muito gelado, na verdade é até bom que ele esteja mais molinho, que ele esteja até em temperatura ambiente. Se quiser até dar uma aquecidinha nele no micro-ondas, ele não pode ficar todo molenga, porque senão ele vai fazer uma meleca só no seu bolo e não vai dar certo. Mas se ele estiver muito firme, ele não vai modelar muito no seu bolo. Então, a gente vem aqui e aperta com todo carinho, todo cuidado. E cuidado para não apertar e deixar seu bolo torto. Então, aperta e presta atenção na alturinha aqui da sua massa, ver se você não apertou mais de um lado do que do outro. E não é apertar com toda a força do mundo, tá? É com cuidadinho, só para ela sentar. Aí eu gosto de dar uma erguidinha para dar uma olhada. Tudo muito bonito. O que vai acontecer aqui agora? Eu vou levar durante 1 hora, pelo menos, para a geladeira, tá? Para ele descansar. Ou até mais, até é legal deixar tipo 6 horas lá na geladeira. E aí eu vou levar isso pro freezer, tá? Eu preciso, eu posso congelar ele, tá? Sem problema nenhum, e usar ele para fazer a minha decoração final congelado, não tem problema. Mas eu preciso levar ele pro meu freezer pelo menos 1 hora, 1h30, até 2 horas antes de colocar a minha decoração em cima dele, tá? Porque aí a minha ganache que eu vou preparar, eu vou ter uma agilidade maior. Vou preparar uma ganache para eu colocar aqui em cima. No momento que a minha ganache encostar no meu bolo super gelado, eu vou ter 2 benefícios. Primeiro, o meu bolo ele vai se manter retinho, tá? Ele não vai fazer barriga nem nada. E essa minha ganache, ela não vai escorrer até lá no prato. Ela vai ter a consistência perfeita e ela vai parar no lugar onde eu quero que ela pare. Vocês vão acompanhar aqui comigo, vão observar. E aí é assim que a gente forma as gotinhas perfeitas. Então agora nós vamos para a nossa finalização do nosso drip cake. Nosso bolo está gelado, na verdade ele está até congelado, tá? Que é o melhor para que a gente consiga colocar as nossas gotas e o nosso bolo fique intacto, tá? O que vai de ingrediente então para fazer a nossa calda que vai em cima do nosso bolo? Eu já tenho aqui 120 gramas de chocolate meio amargo já derretido, chocolate mesmo, tá, gente? Não é cobertura. E 60 gramas de creme de leite, tá? Só.
Então, a quantidade que você fizer de chocolate, 50% você vai colocar de creme de leite. Então, vou fazer um bolo maior, aumenta a quantidade de chocolate, a metade da quantidade de chocolate vai ser de creme de leite. Então, se eu colocar 200 gramas de chocolate, 100 gramas vai ser de creme de leite, certo? Então, sempre a quantidade de creme de leite vai ser 50%. A ganache pode, o meu chocolate eu posso derreter e com ele quentinho mesmo, a gente vai fazer a nossa ganache, tá? Ele vai ficar bem fluido, mas o nosso bolo tá gelado, então a gente vai ter uma reação aqui na hora de montar as nossas gotinhas, tá? Vamos lá. Aqui então na minha ganache, eu vou só misturar, tá? Misturar muito bem. Lembre-se que a ganache a gente sempre mistura por completo, tá? A gente não fica misturando só o meinho não, senão não dá certo. Ela vai ficar uma ganache super brilhosa. Muito bonita. O creme de leite em temperatura ambiente, tá, gente? Não vai usar ele gelado. Vai alterar muito a textura aqui. Melhor que seja em temperatura ambiente. E o chocolate você derrete e utiliza ele quentinho do próprio derretimento. Eu derreti no micro-ondas, processo normal, ó. Fica uma ganache fluida, mais consistente. Tá? E aqui você vai ter vários resultados, na verdade. Eu quero gotinhas mais fininhas, enfim. Você coloca ela já bem quentinha em cima do bolo e já derruba as gotinhas. Eu quero elas mais gordinhas, então você deixa ele esfriar um pouquinho, né? Ou utiliza o chocolate já mais frio ou o creme de leite um pouco mais frio. Ele já vai ter outra consistência. Então tudo vai depender do seu resultado. Aí a gente retira aqui. Esse é o momento que a gente, como a gente passou o desmoldante, a gente não vai destruir o nosso bolo. Ó, mesmo tendo passado o desmoldante, tá vendo como ali embaixo dá uma grudadinha? Normal, imagina se a gente não tivesse passado, né? Ó, como é importante a gente fazer uma boa montagem. Aqui. Ele tem uma imperfeiçãozinha outra, sem problema. A gente pega a nossa espátula e vai alisando aqui para deixar ele lisinho, bem bonitinho. Então aqui o nosso bolo tá prontinho para receber a nossa cobertura. Nosso ganache está aqui. E aí nós vamos aplicar essa ganache aqui com todo cuidado. A gente coloca um pouco no centro do bolo. O bolo tá gelado, então essa ganache ela já vai começar a reagir a essa temperatura. E aí eu venho, faço uma gotinha, eu venho só até a beirada e deixo cair sozinho. Aí eu venho para a próxima e deixo cair até a beirada. E assim eu vou fazendo com toda a minha volta do meu bolo. Aí eu quero umas gotinhas que caiam mais. Aí eu coloco uma quantidade maior para ela cair mais. E assim eu vou modelando e fazendo as minhas gotinhas. E ela vai caindo, fazendo seu próprio desenho. Aqui. Foi. Mais uma. Tá. Agora eu venho mais um pouquinho da minha ganache e faço toda a volta de novo, tá? Essas minhas primeiras gotinhas que eu fiz, elas já estão com uma estabilidade, já pararam de escorrer. Então eu venho e faço nos intervalos, ó. Aqui.
está formadas as minhas gotinhas, eu ajeito aqui meu topo e pronto. Gotinhas perfeitas. Meu drip tá pronto. E o que eu posso colocar aqui em cima? Vou finalizar então com os meus brigadeiros. Então, para finalizar essa minha decoração, eu posso colocar aqui então os meus brigadeiros. E assim nós finalizamos então a nossa aula de Drip Cake. Eu espero que você tenha gostado e que você faça muito boas vendas, que venda muito e que tenha muito sucesso.